na parte de segunda-feira. Acabe com a mentalidade terrena. É comum ouvir protestos que dizem: chega de guerras, proteja as florestas, diga não para as armas nucleares. São frases que são ditas no mundo hoje, mas provavelmente nunca vamos ouvir algo como acabe com a mentalidade terrena. Você não vai ver ninguém repetindo esta frase, acabe com a mentalidade terrena. Por quê? Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa. Não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. Nosso foco precisa ser superior. Nosso foco precisa ser o céu. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui como peregrinos. Peregrinos. E o peregrino não pode levar muita bagagem, porque o nosso fim não é aqui. O nosso fim, a nossa finalidade, o nosso alvo é o céu. É para lá que estamos indo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e vamos ver agora Colossenses capítulo 3 e o verso 5 e 6. Aqui diz: mortifiquem, ou seja, façam com que morra os seus membros carnais. Façam com que morra os seus membros que estão sobre a terra. O que é isso? Como você entende isso? A prostituição. Quando Paulo diz façam com que morra os seus membros, ele está falando da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, que é a intemperança. A vil concupiscência são os desejos lascivos, são os desejos baixos da natureza carnal. E também fala da avareza, que é a idolatria. E aqui diz o verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Como é que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência? Porque Deus deixa que eles colham as consequências dos seus próprios atos. Exatamente como diz em Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 1 a 7. Romanos capítulo 6 e os versos 1 a 7. Aqui diz: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem está em Cristo não estará vivendo no pecado, porque Jesus nos perdoou os pecados, nos deu um novo coração, nos gerou através do Espírito Santo como criaturas novas, e agora nossa alegria não é o pecado, a nossa alegria é estar em Cristo, obedecer a Cristo. Nós que estamos mortos para o pecado, é assim que Paulo define aqui em Romanos o cristão, pessoas mortas para o pecado, mas não simplesmente mortas, que esqueceram de ressuscitar. Não, cristão não é aquele que simplesmente morreu, cristão é aquele que também e principalmente ressuscitou. Como viveremos ainda nele? Diz Paulo. E o verso 3. Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, louvado seja Deus, Jesus não está morto, a sepultura está vazia, o sepulcro de Jesus está aberto, então Jesus ressuscitou dos mortos, então ele vive. E nós cristãos precisamos também viver, morrer, sim, mas ressuscitar e viver. Assim, Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida, diz Paulo. E aqui no verso 6, sabendo isto que o nosso homem velho, que é o nosso homem velho? A velha natureza, que esta velha natureza foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quem está em Cristo, salvo em Cristo, não mais serve ao pecado. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Então, os salvos em Cristo, eles têm prazer em obedecer à lei de Deus.
Porque o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, dando-nos a mente obediente de Jesus. E nós não temos mais prazer no pecado, não temos mais prazer na transgressão da lei de Deus. Nosso prazer está em obedecer a Jesus, viver em Jesus Cristo. Por isso diz aqui o verso 6, Romanos 6:6, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto será justificado do pecado. Estamos mortos para o pecado, justificados dos pecados, não vamos viver no pecado. Ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. Há, porém, dois aspectos importantes a considerar em relação a essa ordem. Primeiro, em Colossenses 3:1, a forma verbal que Paulo usa supõe que, de fato, fomos ressuscitados com Cristo. Não estamos mortos, mas somos cristãos vivos, dinâmicos. E aqui diz, em segundo lugar, a ordem em Colossenses 3:5 é uma consequência dessa realidade. Portanto, só conseguimos abandonar as coisas terrenas. Quais coisas terrenas? A imoralidade sexual, a impureza, as paixões más, os maus desejos, a avareza. Só conseguimos abandonar isso porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Recebemos a mente de Cristo. Isso é gradual. O perdão do pecado é dado instantaneamente. Mas a mente de Cristo não é dada instantaneamente. Ela é dada no processo da comunhão diária, no processo da santificação, que é obra da vida toda. O Espírito Santo vai implantando em você a mente de Cristo. Isso é gradual e progressivo. Colossenses 3:6 fala sobre a ira de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 18, fala também da ira de Deus, que Deus entregou as pessoas aos seus próprios caminhos perversos. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Queridos, Paulo associa a impureza com aqueles que seguem os desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1:24. Então, a ira de Deus significa deixar que as pessoas que querem viver na desobediência e no pecado, que elas colham as suas consequências dos seus próprios atos. É assim que Paulo define aqui em Romanos capítulo 1, verso 24, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, e vamos ver então o verso 24. Aqui diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Eles escolheram o mal, escolheram a promiscuidade, escolheram o sodomismo, e então Deus deixa que eles escolham as consequências dos seus atos. É o que Paulo diz em Romanos 1:24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus disse, vocês querem isso? É essa a decisão de vocês? De se inflamarem com as coisas da carne, com a natureza pecaminosa? Vocês querem viver no pecado? Então, vocês vivam. Eu dei o livre-arbítrio para vocês tomarem as decisões, mas vocês vão colher as consequências. É isso que Paulo está explicando aqui em Romanos capítulo 1 e o verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, mulheres vivendo com mulheres. E o verso 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, ou seja, cometendo pecado. Está claro aqui que Deus considera isso pecado e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Não é Deus que escolheu que eles fossem assim. Não é Deus que escolheu que eles recebessem estas consequências, mas eles escolheram. Aquele que planta, colhe. É resultado natural da escolha feita pelos pecadores, por aqueles que decidem ser desobedientes a Deus. Meu querido irmão, Paulo escreveu: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como podemos obedecer a esta instrução? Fazendo morrer tudo que pertence à natureza terrena. Começando o dia com Deus, adorando a Deus, estudando a sua palavra, confessando a Ele os nossos pecados, renovando diante de Jesus os nossos votos de fidelidade. E durante o dia, mantendo a nossa cabeça voltada para o céu, para as coisas de Deus. Estamos de passagem pelo mundo, somos peregrinos aqui, mas o nosso negócio é o céu. Aleluia!